Irmãos, a paz do Senhor. A palavra diz que o Espírito Santo ele desce como fogo. Um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. Por que fogo? Porque o fogo purifica. Por isso é necessário o crente ter o Espírito Santo na sua vida. Porque é o Espírito Santo que limpa a nossa alma. É o Espírito Santo que santifica a nossa alma, o nosso espírito. A palavra diz que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é espírito. Por isso que Levítico capítulo 6, versículo 13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo que queima não é fogo de palha. Esse fogo que queima no teu altar, que é o teu coração, é o fogo do Espírito Santo, é a chama do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele queima, o Espírito Santo, ele arde. Por isso que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ser uma nova criatura, passamos a ser gerado pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai queimando o nosso pecado, ele vai purificando o nosso pecado, ele vai purificando a nossa alma. Por isso é necessário ter fogo no teu altar. O fogo, ele nos purifica. O que está faltando hoje, nos dias presentes, é purificação. Sabe por que tem muito escândalo dentro da igreja evangélica? Primeiro, é bíblico. É mister isso acontecer. Porque a palavra diz que os filhos das trevas estão no nosso meio. É o joio. Por isso que você e eu temos que manter esse fogo aceso. Só tem temor de Deus quem tem fogo aceso. Quem está com o altar apagado, altar com cinza, altar rachado, altar contaminado, são aqueles que estão dentro da igreja, mas vivem no adultério, vivem na mentira, se enriquecem com o dinheiro das ovelhas, fazem coisas ocultas dentro do gabinete. E não é para se escandalizar. Graças a Deus que tudo isso está vindo à tona. Porque a palavra diz que nada fica oculto que não venha a ser revelado. Você pensa que ninguém está vendo. Mas os olhos de Deus passeiam pela terra. E ele contempla os bons e os ruins. Você pode se esconder da tua mulher. Tu pode se esconder do teu marido. Tu pode se esconder do seu pastor. Mas de Deus ninguém se esconde. Uma certa vez o profeta Jonas tenta fugir de Deus. E a palavra diz que Deus pega ele no meio do mar e manda um grande vento.
ao ponto dele ser lançado no mar. E o grande peixe engoliu Jonas. Ninguém tem condições de fugir de Deus. Mas se o fogo queimar no teu altar, se o fogo arder no seu altar, quando a trombeta tocar, você ouvirá o toque da trombeta. A palavra diz que a salvação é individual. O arrebatamento é individual. A santificação é individual. Quando a Bíblia manda a gente ser santo, não é para ser reverenciado, não é para ser adorado. Santo significa ser separado. A igreja é separada, é um povo separado. Por isso nós somos peregrino e forasteiro, porque nós somos santo, kadosh, nós somos separados por Deus. O que está faltando hoje na igreja é temor. Tem muito pastor em adultério. Tem muito pastor pastoreando em pecado. Tem muitos missionários em pecado. Muitos levitas em pecado. Tem muitos crentes que estão todos os dias na igreja, mas estão em pecado. Porque o fogo já não queima. O fogo é o Espírito Santo na tua vida, te guiando, te movendo, te orientando, te ajudando. Sabe por que você não consegue largar mais o pecado? É porque acabou o fogo. O teu altar está com cinza. Mas ainda dá tempo de você restaurar o altar. Ainda dá tempo de consertar o altar que está em ruína. E quando você restaurar o teu altar, vai descer fogo do céu. O Espírito Santo vai te incendiar. Quer que teu fogo permaneça aceso? Quer que essa chama nunca se apague? Santifica a tua vida. A palavra diz que a santificação é por meio da palavra. É a palavra que te limpa. É a palavra que te santifica. É a palavra que nos livra do pecado. É a palavra que abre os nossos olhos. João 17, Jesus orou no versículo 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe por que você já não leva mais uma vida de santidade? Sabe por que você já não leva uma vida de compromisso com Deus? É porque você parou de ler a Bíblia, parou de viver a Bíblia, só anda com a Bíblia dia de domingo debaixo do braço. O teu fogo está apagado. Mas quando você recebeu o azeite de Deus, o fogo vai voltar a queimar. Você vai voltar a ler a palavra e a palavra vai te santificar. O que está faltando hoje é a palavra dentro da igreja. A palavra tem que ser ministrada, não para agradar o seu ego, não para agradar as pessoas. A palavra tem que ser pregada conforme o Espírito Santo está entregando, porque a palavra tem poder de te libertar. A palavra tem poder, aleluia, de te curar. A palavra tem poder de transformar a tua vida. O crente só é transformado pela palavra. A palavra não contém a palavra de Deus. A palavra é a própria palavra de Deus. Por isso a palavra diz: vai passar céu e terra,
terra, mas as minhas palavras não passarão. Comece, aleluia, a voltar a ler a palavra, meditar na palavra, andar na palavra, obedecer a palavra, que o fogo vai voltar a queimar no teu altar, porque a palavra vai acender o teu altar, vai te dar vida, o teu espírito vai ser saciado. A palavra também é água para matar tua sede espiritual. Sabe por que muitos estão errando? É por falta da palavra. A palavra diz: o meu povo erra por não conhecer as escrituras. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A religião não pode te libertar. As tuas boas obras não podem te libertar. Casa de recuperação não pode te libertar. A única pessoa que pode te libertar é a palavra. E a palavra tem nome: Jesus, o verbo vivo de Deus, o verbo que se tabernaculou, andou no nosso meio e vimos a sua glória. O salmista vem dizendo que ele falou e tudo apareceu. Tudo foi criado por meio da palavra. Basta somente uma palavra. Então nunca deixe de meditar na palavra. O fogo se apagou porque você parou de meditar na palavra. A palavra é santificação na vida do crente. A igreja que não prega a palavra não é igreja. É antros de ladrões. É igual quando Jesus entrou no templo. Ele expulsou todo mundo, tanto os que vendiam como os que compravam, porque a igreja é casa de oração. É casa para tu ouvir Deus falar. Se a igreja não tem palavra, sai fora, porque não é igreja, não está te preparando para a eternidade, não está preocupado com a tua salvação, não está te preparando para o arrebatamento. Então, nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, receba o azeite de Deus que está descendo, que é outro símbolo do Espírito Santo, e começa a botar lenha no seu altar, porque ainda tem fogo para queimar. O Espírito Santo ainda está no nosso meio para nos incendiar. Aproveita essa oportunidade, porque a qualquer momento o fogo sobe. O Espírito Santo sobe. Aí acabou o tempo de você se santificar. Por quê? Porque já não tem mais o Espírito no nosso meio, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus está te dando esse tempo para você voltar ao primeiro amor, consertar o teu altar, reparar o seu altar, e Deus vai responder com fogo. Que Deus te abençoe e te guarde. Não deixe a chama do Espírito Santo se apagar dentro de você.